chuva por 40 dias e 40 noites. As águas subindo, cobrindo até as montanhas mais altas. Imagine um planeta inteiro submerso. E no meio desse caos absoluto, uma imensa caixa de madeira, com mais de 130 metros de comprimento, flutuando à deriva. Esta é a história da Arca de Noé, a maior e mais impressionante operação de resgate de todos os tempos. É a prova de que a obediência e a fé, mesmo quando o mundo inteiro te chama de louco, podem te salvar do fim. Vamos voltar um pouco no tempo. A Bíblia nos conta no livro de Gênesis que a terra havia se tornado um lugar sombrio. A maldade humana tinha se espalhado de tal forma que o coração dos homens era continuamente mau. A violência e a corrupção dominavam tudo. Deus, ao ver essa situação, entristeceu-se por ter criado a humanidade e decidiu que era hora de um recomeço, um reset completo. Ele planejou enviar um dilúvio que destruiria toda a vida sobre a face da terra. Mas, em meio a toda essa escuridão, havia uma luz. Havia um homem chamado Noé. A Escritura diz que Noé era um homem justo, íntegro em sua geração e que andava com Deus. Ele encontrou graça aos olhos do Senhor. E então, Deus deu a Noé uma missão que parecia impossível, até mesmo absurda. Ele deveria construir uma arca gigantesca. As medidas eram precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, isso dá aproximadamente 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Um navio enorme, construído em terra seca, longe de qualquer grande corpo de água. A ordem era clara: salvar sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, e também um casal de cada espécie de animal que vivia na terra. A lógica humana não conseguia compreender, mas a fé de Noé ia além da lógica. Por décadas, talvez até 100 anos, Noé e sua família trabalharam incansavelmente na construção da arca. Eles se tornaram o assunto da cidade, a piada de toda a região. Imagine a cena: vizinhos passando e rindo, apontando o dedo. Olhem o velho Noé, construindo um barco no meio do nada. Ele fala de uma tal de chuva. Mas o que é chuva? Naquela época, acredita-se que a terra era irrigada por um vapor que subia do solo. Então o conceito de chuva caindo do céu era completamente estranho. Noé não apenas construía, ele pregava. Ele era um pregoeiro da justiça, alertando a todos sobre o julgamento que viria, oferecendo uma chance de arrependimento. Mas ninguém ouvia. A arca, aquele monumento de madeira de gofer, era um testemunho diário da fé de um homem e, ao mesmo tempo, da incredulidade teimosa de toda uma geração. Quando a obra monumental finalmente terminou, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Os animais começaram a chegar. Não foi Noé que os caçou ou os reuniu. Eles vieram por conta própria, guiados por uma ordem divina, em pares, macho e fêmea, de todas as espécies. E entraram na arca de forma ordenada. Leões ao lado de cordeiros, pássaros, répteis. Uma procissão milagrosa que desafiava todas as leis da natureza. Depois que todos os animais estavam a bordo, Noé e sua família entraram. E então veio o momento mais solene e aterrorizante de toda a história. A porta da arca não foi fechada por Noé por dentro. A Bíblia diz que o próprio Senhor o fechou por fora. Aquele som pesado da porta se fechando selou o destino do mundo antigo. O tempo da graça havia acabado. A oportunidade de salvação, que esteve disponível por tanto tempo, se esgotou. 7 dias depois, o céu escureceu. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva começou a cair. Não era uma chuva comum. Era um dilúvio torrencial que durou 40 dias e 40 noites sem parar. As águas subiram implacavelmente, cobrindo as colinas, depois as montanhas, até que os picos mais altos desapareceram sob o oceano global. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca morreu. Pessoas, animais, tudo foi varrido. Mas a arca flutuava, protegida e segura. Ela navegava sobre as águas, um pequeno ponto de vida em um planeta de morte. O que para o mundo era o fim, para Noé e sua família, era o começo de uma nova humanidade, preservada pela mão de Deus. Por 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra. Depois, Deus se lembrou de Noé e de todos que estavam com ele na arca. Ele enviou um vento que começou a fazer as águas baixarem. Meses se passaram, até que finalmente a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Para ter certeza de que era seguro sair, Noé primeiro soltou um corvo,
que ia e voltava. Depois, soltou uma pomba, que retornou por não encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, ele a soltou novamente, e ela voltou ao entardecer trazendo em seu bico uma folha nova de oliveira. Era o sinal. A vida estava brotando novamente. A terra estava se renovando. Quando finalmente saíram da arca, a primeira atitude de Noé foi construir um altar e oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. E ali, Deus fez uma aliança, uma promessa solene, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e com todas as criaturas vivas. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E como um selo visível e eterno dessa promessa, ele colocou o arco-íris nas nuvens. Toda vez que vemos um arco-íris, somos lembrados da fidelidade e da misericórdia de Deus. A história da Arca de Noé é muito mais do que um conto infantil. É um poderoso lembrete de que a obediência a Deus, mesmo quando parece ilógica ou ridícula para o mundo, é o caminho para a segurança e a salvação. Em meio à tempestade do julgamento, a arca era o único lugar seguro. Hoje as tempestades da vida podem ser diferentes, mas a pergunta permanece a mesma. Qual é a sua arca? Onde você busca refúgio e segurança quando o caos se instala ao seu redor? A história de Noé nos ensina que a verdadeira segurança não está em nossa própria sabedoria, mas em confiar e obedecer àquele que controla os ventos e as ondas. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, deixe seu like e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias incríveis como esta.